Seguinte pergunta. Por que o senhor Bento Conceição fala-se tanto em nos preparar para o fim dos tempos? Você não vê hoje em dia o padre falando sobre isso, né? Gente, olha, se prepara, Jesus está voltando. Você não vê, mas está aqui no catecismo. No número 678 e 679, na página 19596. Fala o seguinte: na linha dos profetas de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Então será revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. Ou seja, Deus enviou um profeta que escreveu mais de 4.000 mensagens. E quem não acredita nessas mensagens vai virar réu pela sua incredulidade. Está aqui, ó, no catecismo. Né? Tá? Continuando. Condenada à incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim fizeste. São Mateus 25:40. Cristo é Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. São João 5, versículo 22. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está nele. E pela recusa da graça nesta vida, que cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com as suas obras, e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor. Qual a finalidade? É uma pergunta que eu me fiz. Qual a finalidade do Sr. Bento em nos falar tanto no fim dos tempos? A resposta está aqui, ó, no catecismo número 1040 ao 1041, na página 293 ao 294. Todo mal que os maus praticam é registrada sem que o saibam. No dia em que Deus não se calará, Salmo 50, versículo 3, voltar-se-á para os maus. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só ele decide de seu advento por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. A mensagem do juízo é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Bom, aqui, continuando aqui, né, pessoal? Pode falar, Marcos. Pode continuar. Pode continuar? Pode continuar. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creem. Nas mensagens do livro do Senhor, essa é uma pergunta que eu me fiz. Nas mensagens do livro do Senhor Bento, a palavra viva de Deus mostra que o ecumenismo que a Igreja Católica pretende fazer é muito errado, como foi construído aquele templo lá do Santuário de Fátima, em Portugal. Por quê? A resposta aqui, ó, número 675, página 194. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Ou seja,
Qual é a impostura religiosa suprema? Não é o fato do anticristo estar hoje sentado lá no trono, no Vaticano? Está aqui, gente. Não sou eu que estou falando. A impostura do anticristo é o sinal mais claro, né, que a igreja está passando nesse advento de Cristo, para que Jesus possa voltar. Número 675, página 194. A outra pergunta que eu me fiz: por que o senhor Bento diz severamente quanto ao modo de se vestir? A resposta está aqui, ó, na página 362 a 364. Desculpa, número 362, 364, página 104 e 105. A pessoa humana, criada em imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime essa realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Conferir em Gênesis 2, versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem, o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Ou seja, nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo tem que estar coberto. É por isso que o profeta falava muito da modéstia, no modo de se vestir, de cobrir. Está aqui, gente. Está aqui, ó. Basta vocês lerem o catecismo. Tudo que o profeta falava está condizente com o catecismo da Igreja Católica. E agora eu me fiz outra pergunta. Por que a maioria dos padres não aceitam as mensagens que estão no livro A Palavra Viva de Deus, do profeta Bento da Conceição? A resposta está aqui, ó. Número 1790 a 1792. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenando a si mesmo. Mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Ou seja, a pessoa, pela ignorância, pode achar que essas mensagens, né, não são de Deus. Muitas vezes, esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem. Ou seja, ele negligencia essa busca pela verdade que Deus imputou em cada alma. Quem diz isso é Santo Agostinho. Ele fala que isso foi imputado na nossa genética, no nosso DNA, na nossa alma, a busca pela verdade. E a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Então, a pessoa que vai pecando cada dia mais, ela vai deixando de buscar a verdade. E é por isso que ela quer permanecer no erro. Ela não quer saber do livro da Palavra Viva de Deus. Ela quer continuar na sua vida de pecado. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo, de seu evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo, as paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia de consciência, a recusa da autoridade da igreja de seus ensinamentos, ou seja, recusar os ensinamentos, está aqui, ó, recusar o catecismo da Igreja Católica, a falta de conversão ou de caridade
pode estar na origem de desvios de julgamento na conduta moral. Aqui o catecismo explica que é pelo amor às paixões dos seus vícios que a pessoa não busca a conversão. A sua falta de caridade consigo mesmo, em buscar a salvação da sua alma. Uma outra pergunta que eu me fiz. Nós, como leigos, podemos divulgar as mensagens do profeta Bento da Conceição? A resposta está aqui, ó. Número 900, página 258. Uma vez que, como todos fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, é nosso direito divulgar essas mensagens, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio delas que os homens podem ouvir o evangelho. Os padres não estão falando mais do evangelho. A teologia da libertação só fala do quê? Do socialismo. Só fala de política, de meio ambiente. Então, como que eles vão conhecer o evangelho? Se não for através de nós, leigos, através desse apostolado. Apostolado da palavra viva de Deus. Está aqui, gente. Ó, é nosso direito, nosso dever divulgar essas mensagens. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter o seu pleno efeito. Ou seja, na falta de sacerdote ou pela falta de sacerdotes, nesse compromisso com a verdade, é nosso direito e nosso dever, como leigos, né, divulgar essas mensagens. Está aqui, número 900, página 258. Outra pergunta que eu me fiz. Alguns dizem que o senhor Bento está formando uma seita, mas ao entrar na igreja da obediência a Deus Pai, em Balneário Camboriú, tinha 2 padres que celebravam a Santa Missa, que era o padre Rômulo e o padre Tobias. Tudo como era antigamente. Como reconhecer nela uma autêntica igreja de Cristo? Porque muitos podem fazer essa pergunta. Será que é uma igreja nova? Será que estão fazendo uma seita? Não. A resposta está aqui, ó. Número 863, 865. Página 248, 249. Toda a igreja é apostólica, na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, ou seja, todos os sacramentos da Igreja Católica, todos os dogmas, tudo está presente na Igreja da Obediência a Deus Pai. Toda a Igreja apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da Igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é, por natureza, a vocação ao apostolado. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. No catecismo não fala que é romana. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado o fim dos tempos, o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados, até a sua plena manifestação escatológica. Escatológica quer dizer o quê? A vinda de Jesus. Então, todos os homens remidos por eles, tornados neles santos e imaculados na presença de Deus ao amor, serão reunidos como um único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Nela, e a muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos, do Cordeiro. Então, gente, expondo esses esclarecimentos, fica evidente, e sem sombra de dúvida,
que o senhor Bento Conceição foi e é um autêntico mensageiro de Deus. Tais fatos não fui eu que escrevi. São retirados do Catecismo da Igreja Católica, edição Loyola, São Paulo, ano 2000, e corroboram para este fim. Sendo assim, qualquer católico autêntico poderá ficar em paz sobre todas as dúvidas que outrora tinha em sua mente. Pois, como dizia o saudoso Santo Papa João Paulo II, a fé e a razão devem caminhar juntas, uma do lado da outra. Então, gente, está mais do que provado que essas mensagens da Palavra Viva de Deus está corroborada aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Esse pedido, esse alerta de conversão, esse apostolado que nós, leigos, fazemos, é uma obrigação nossa. É nosso dever. Quando o padre não fala sobre o pecado, sobre céu, inferno, purgatório, é nosso dever falar. É esse apostolado da Palavra Viva de Deus que tem salvado muitas almas. Tanto o programa, os sábados, da Palavra Viva de Deus, da Família Conceição, quanto esse podcast aqui do Eugênio, né, vai trazer muitas almas ainda. É por isso que o diabo se incomoda tanto e atrapalha tanto, né? Faz diversas ações para a gente não estar aqui. Mas a gente tem que lutar. Por quê? Se Deus enviou esse profeta, é porque o negócio estava muito feio. Ia se perder muita gente. Ao passar a ler essas mensagens da Palavra Viva de Deus, a gente buscou o quê? A conversão, mudar de vida, sair dos vícios, da bebida, do cigarro, falar palavrões, se vestir de qualquer jeito, né? Não usar a roupa correta, tudo a gente passou a fazer uma mudança de vida. Graças a quem? Graças às mensagens que Jesus, Nossa Senhora, São José, aos santos e anjos que passaram ao profeta Bento Conceição. Importante que você